melhor caminho está dentro de você. Pode sorrir, pode crer, você é o melhor de Deus. Jamais devemos desistir, porque às vezes pensamos, isso é normal, passa na nossa mente às vezes, diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo, pensar em desistir. Mas eu quero deixar algo para você sempre ter isso na sua mente. Pode ser que esse seja o último obstáculo que você tenha que vencer, antes de você alcançar o sucesso, o lugar, a posição que Deus preparou para você. Quanto maior o nível que nós vamos alcançando, os obstáculos vão também se tornando mais desafiadores para as nossas vidas. Por isso, vamos continuar, porque o justo do Senhor, e vale a pena ser justo, vale a pena caminhar em retidão e justiça, porque a vitória é certa. Amém? Podem se sentar. Quero saudar a todos que estão nos assistindo pelo canal da internet. Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos aos ustedes que estão em Miami. Miriam, um saludo grande para ustedes, porque sei que você está mirando a nós outros agora. E a todos de São Paulo, São José, a quem estiver nesse Brasil todo, seja bem-vindo, que Deus fale poderosamente com você nesta noite. Da mesma forma, eu quero abençoar esta igreja, quero cumprimentar esta igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Hoje vai ser um culto diferente. Vamos hoje aqui falar um pouquinho sobre o trabalho que nós finalizamos, 2 trabalhos que foram finalizados aqui na Casa Apostólica. E este ano nós fizemos vários eventos, 5 eventos nós fizemos até setembro. Eu acredito que a maioria aqui participou dos eventos, né? E também fizemos 2 cursos aqui na Casa Apostólica, que foi um curso chamado Finanças Crown, e eu vou falar um pouquinho sobre ele, e também o curso de formação, compreendendo o reino de Deus e o seu propósito sobre a terra. E aí hoje nós temos aqui pessoas que participaram e que nós vamos ter a honra de poder ouvir um pouco daquilo que ficou para a vida deles, porque tudo é semente na nossa vida. E aí nós decidimos o que nós fazemos com as sementes que são dadas a nós, aquelas que são entregues para nós. E cabe a nós cultivarmos essas sementes e fazer com que elas deem fruto. Porque eu quero iniciar essa noite falando exatamente sobre um tema que é muito difícil de você falar sobre ele. Porque para uns pode ser entendido de uma forma, para outros de outra maneira, mas todos nós devemos buscar, todos nós devemos ter no nosso dia a dia. E eu posso dizer que vai passando o tempo, os cabelos vão ficando um pouco mais assim, né? Reluzentes, né? A gente começa a ver essa transformação, né, pastor Marcelo? Ele dá risada. Outro dia eu perguntei para minha esposa, eu falei, você está gostando da minha... Tudo está certinha, né? Eu gosto da minha barba. Eu falei, você está meio corintiano, né? Preto e branco, né? Então, isso faz parte das nossas vidas, isso é o tempo que vai trazendo, e a gente vai aprendendo, né, irmã Dora? Com as experiências, a vida é um conjunto de experiências, nós vamos vivendo a vida e vamos aprendendo, vamos errando, vamos acertando, mas de tudo há algo que nós precisamos ter. E é isso que eu gostaria de fazer essa introdução nesta noite, para a gente falar depois um pouco sobre esse contexto desses cursos, mas falar sobre algo que a Bíblia fala bastante, e nós temos um livro específico na Bíblia sobre isso. E esta semana, nas minhas orações,
Eu lembrei de uma frase de um pastor, de um homem tremendo, não vamos colocar um título, mas de um homem tremendo de Deus, que a maioria de nós aqui, eu acredito que já recebeu algum ensinamento, que é o Miles Monroe, que no final do ano passado nos deixou, né? Deixou e está lá com certeza no seio de Abraão. E diante de algumas reflexões, eu lembrei de uma frase que ele disse. E ele disse que todo problema, ele é resultado, ele é um problema por falta de sabedoria. Se hoje eu estou vivendo uma situação na minha vida que não é este o propósito de Deus, não é isto que Deus tem para a minha vida, não é esta situação, esta circunstância, isto é um problema que foi causado por falta de sabedoria. E todos nós, todos, quando eu digo todos, eu me incluo. Vivo hoje algumas situações porque me faltou sabedoria. E às vezes temos problemas nas nossas vidas que nós não conseguimos resolver porque também nos falta sabedoria. Nós não compreendemos como resolver determinadas situações porque nos falta sabedoria. Por isso, o título de hoje à noite, para a gente falar sobre a formatura do Finanças Crown, para a gente falar sobre a formatura, eu quero ouvir aqui uns depoimentos sobre o curso de formação, nós vamos falar sobre esse título aqui, sabedoria. É um caminho mais curto para o sucesso na sua vida. A sabedoria, ela vai nos levar, eu digo um caminho mais curto, mas ao caminho que Deus preparou para nós. Há um caminho em que nós vamos poder ter as experiências, mas não sofrer tanto quanto nós sofremos com as experiências que nós vivemos. Porque às vezes nós sofremos demais com as experiências que nós estamos tendo, porque nos falta sabedoria, nos falta o entendimento, ou decisões, atitudes que nós tomamos no passado. E eu posso dizer para vocês que nesses últimos 8 anos de Casa Apostólica, desde a sua fundação, eu posso dizer que eu tenho aprendido um pouco dessa sabedoria que o Senhor nos deixa aqui através da sua palavra. E hoje, às vezes eu olho para situações que eu vivo, situações que eu tenho relacionamento com as pessoas, e eu consigo ver atitudes diferentes daquelas que eu tinha na mesma situação anterior. Diante de uma situação de confronto, como a gente age? Porque às vezes nós somos confrontados e nós reagimos a esse confronto, mas muitas vezes reagimos com sentimentos e não com sabedoria. E isso vai, ao longo da nossa vida, vai criando, vai gerando situações que às vezes, muitas vezes a gente não consegue entender e às vezes nem consertar naquela situação, naquele momento. Mas tem um livro que, na área empresarial, que traz experiências de grandes líderes, de grandes empresas, e o título dele é "Ai, se eu soubesse". E muitas vezes nós nos colocamos hoje, na idade que você está hoje, no momento que você está hoje, você fala: "Ah, se eu soubesse disso há 20 anos atrás, há 30 anos atrás".
eu não teria tomado essa decisão. Por isso que o Senhor, Ele nos dá a oportunidade, principalmente aos jovens. Quando eu vejo a Marina, a Isadora, eu vejo os jovens da Casa Apostólica, eu vejo os jovens dessa vida, a Esther, eu falo, que oportunidade, que oportunidade. Outro dia eu estava numa reunião, semana passada, com um advogado, e nós estávamos comentando a situação que, às vezes é difícil você não comentar, que nós vivemos no país, e ele falou: Zanon, eu tive uma oportunidade tremenda, eu estava no Canadá, estudando no Canadá, num intercâmbio, e eu estava numa classe, num grupo de pessoas já avançado, e o Canadá necessita de pessoas, ele precisa de pessoas para... A população é pequena do Canadá e eles têm uma economia muito ativa. E chegaram naquela sala, faltando uma semana para terminar as aulas, e eu já estava com tudo marcado, a volta, e chegou lá 2 pessoas da imigração canadense, e chegou e falou: olha, nós estamos dando uma oportunidade para vocês, por 2 anos o governo canadense vai suprir todas as necessidades de vocês, vai dar moradia, vai dar trabalho e ainda vai dar uma ajuda para vocês permanecerem no país. E ele comentando, e ele falando: Zanon, que situação, né? Hoje eu vejo, né? Até porque nós estávamos com uma pessoa que é uma pessoa em comum, que nós assessoramos, que ela morou 20 anos na Alemanha, o marido alemão, está voltando agora para a Alemanha, e a gente estava contextualizando, né? E aí ele falou: se eu soubesse. Eu falei: sabe por quê? Naquela época você não sabia que nós íamos ter um governo, né? Como nós temos. Você não sabia disso, então não há problema nenhum. Mas muitas vezes nós olhamos para situações que nós tomamos decisões e talvez hoje a gente tomaria decisões diferentes. Por isso, em Provérbios 2, capítulo 12, diz assim, esse texto essa semana ele saltou muito aos meus olhos e ele começou a pulsar dentro de mim. Ele diz assim: a sabedoria te livrará do mau caminho. Olha o que a sabedoria faz conosco. Ela te livra, ela impede que você entre num mau caminho, num caminho que não é o caminho preparado para você. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Às vezes nós ficamos surdos diante de discursos do mal e nós não conseguimos reagir. Parece que nos enfeitiça, nos coloca um impedimento e nós não conseguimos compreender algumas situações que nós decidimos viver. Por isso a sabedoria, ela vai te livrar do mau caminho. E olha no capítulo 3 de Provérbios 13, 15, diz: bem-aventurado o homem que encontra sabedoria. Ou seja, nós temos que buscar a sabedoria. Nós temos que buscar a sabedoria. E o homem que adquire conhecimento, bem-aventurado significa feliz, pleno, é o homem que encontra sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, pois ela é mais proveitosa do que a prata, e dá mais lucro do que o ouro, mais preciosa é do que os rubis. Tudo o que podes desejar não se compara a ela. Eu pergunto para a igreja que está aqui:
Você algum dia desejou sabedoria? Mais do que, eu completo, mais do que o que você tem desejado para a sua vida, no que diz respeito às coisas materiais? Porque é uma busca, é um desejo que tem que partir de dentro de nós, para nós buscarmos isto. E não a sabedoria, eu vou falar um pouquinho sobre ela. A sabedoria, ela não é algo que você busca com interesses. Olha só que interessante. A palavra sabedoria, ela vem de uma palavra que significa chokmah. Chokmah significa buscar um conhecimento, buscar algo que vai fazer bem para a sua vida, mas que você não tenha interesse nela. Olha que coisa, é meio que um contraponto. Eu buscar algo que eu não tenha interesse nela. Essa é a palavra que define sabedoria. A sabedoria, ela só será adquirida quando for isenta de interesses. A sabedoria, buscar um conhecimento sem ter o interesse nele. A sabedoria, ela só será adquirida, você só alcançará a sabedoria quando ela for isenta de interesses. Para que possamos, olha só, para quê que serve a sabedoria na nossa vida? Para que possamos saber quem somos, de onde viemos e principalmente para onde vamos. Não é o conhecimento que vai nos dar essa direção, esse sentido de propósito, esse sentido de existência, esse conhecimento do ser que somos. Ele não dá isso, ele não traz, mas a sabedoria vai nos ensinar isso daí. A sabedoria, ela não é uma filosofia de vida, como muitos pregam, uma filosofia de vida. Não, a sabedoria é um princípio de vida. Por isso que existem pessoas sábias e existem pessoas que não têm sabedoria. E as pessoas sábias não necessariamente são as pessoas mais, como que eu vou falar, materialmente abastecidas. Mas estas pessoas vivem com um sentido, com um propósito de vida, porque elas encontraram sabedoria nesta vida que elas estão vivendo. Sabe por quê? Porque a sabedoria, ela não é um produto de uma mente humana. A sabedoria, ela é divina. A sabedoria não se adquire de maneira natural, mas a sabedoria, ela se adquire sobrenaturalmente, com uma busca daquilo que está dentro de você. A sabedoria é uma conduta orientada de acordo com um conhecimento que é verdadeiro e justo. Ela fala de prudência, ela fala de juízo, de bom senso, de razão. Ela fala de retidão, sabedoria. Sabedoria nada tem a ver com inteligência. Caiu aí a moedinha agora? Fez o clique? Não tem nada a ver com inteligência. Ah, mas esse rapaz é muito inteligente.
Você pode ser muito inteligente, mas não ser sábio. Sabedoria não tem nada a ver com o teu grau de instrução, com o teu nível socioeconômico. Sabedoria tem a ver com um relacionamento. Salomão, a hora que ele assumiu o governo do reinado que foi transferido do seu pai Davi, o que ele pediu? Porque o reinado de Davi era um reinado poderoso. Vamos falar em financeiramente falando, em área territorial, em poder. Ele era poderosíssimo. Então, Salomão poderia pensar: eu tenho tudo o que eu necessito para governar muito bem, porque eu tenho poder, eu tenho riquezas, eu tenho todas estas coisas. Mas ele, diante do Senhor, ele pediu duas coisas para o Senhor. Ele pediu sabedoria e ele pediu conhecimento. E ele se tornou o homem mais sábio, o homem mais sábio até hoje existente nessa terra. Porque ele foi buscar, ele desejou a sabedoria. E nós precisamos, igreja, desejar a sabedoria. Eu vou dar um testemunho. Quando eu vou diante de uma situação que eu tenho que as pessoas às vezes estão esperando, por exemplo, sou chamado para uma empresa, para algum lugar, e a pessoa quer uma solução, a primeira oração que eu faço: Senhor, me dê sabedoria e conhecimento para poder enxergar aquilo que eles não enxergam. Mas você é formado, tem isso, tem aquilo. Eu quero dizer, não vale de nada. Vale de nada, Júnior. Não é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não é o conhecimento, não é o currículo que você tem, mas é a sabedoria que está dentro de você e que só tem uma origem, só existe uma fonte: o Senhor. É nele que nós encontraremos o caminho para realmente sermos sábios nessa terra. Provérbios 3, 19, 20, olha como que o Pai, Deus, Ele fez a terra. O Senhor, com sabedoria, Ele fundou a terra. Com sabedoria Ele fundou a terra, mas Ele usou de mais duas coisas. E com inteligência preparou os céus, e pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilaram o orvalho. O Senhor fundou a terra com sabedoria. Depois sim, Ele usou conhecimento, Ele usou inteligência, que isso fala dos Espíritos do Senhor, os 7 Espíritos. Isaías 11, capítulo 2. Mas entenda, a terra, ela foi feita, ela foi fundada com sabedoria. Por quem? Pelo Senhor. Mas aonde encontramos a sabedoria? Você pode estar perguntando. Aonde encontramos a sabedoria? Lá no livro de Tiago, diz aonde nós encontramos a sabedoria. Olha onde nós encontramos. Tiago 1:5 diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, preste atenção, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus. Rogar não é orar, vocês sabiam disso?
que rogar não é orar. Rogar, você sabe o que é um rogo? Um rogo é algo que sai de dentro de você, com força, com determinação, com algo que sai de forma verdadeira dentro de você. E ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus. Sabe por quê? Porque a todos ele concede liberalmente. Sabe como? Com grande alegria, porque o Pai quer um filho sábio. A sabedoria do alto na vida de um filho vai manifestar a glória de Deus. Por isso que ele disse: você tem falta de sabedoria, roga a mim, que eu vou te dar gratuitamente e com muita alegria, porque eu acredito que são poucos os filhos que rogam, que pedem, que realmente desejam ardentemente a sabedoria do Pai. Volto a dizer esta frase do Miles Monroe: todo problema, ele é um problema de sabedoria. Se você está vivendo algo hoje na tua vida que está trazendo limitação, está trazendo uma escravidão, está trazendo tristeza, pode ter certeza, faltou sabedoria nas suas decisões. Mas este problema também, com sabedoria, ele pode ser solucionado. Não apenas com conhecimento, porque acima de tudo, para que a terra existisse, o Senhor usou sabedoria. E aí sim ele foi usar de conhecimento, como diz a palavra. Por isso, devemos adquirir a sabedoria com tudo o que temos. E a palavra do Senhor diz isso também. Olha lá em Provérbios 4:7, diz: a sabedoria, ela é suprema. O que é algo supremo? O que é algo sublime? É algo que está acima de outra coisa. Suprema é superior. Portanto, adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Entendimento significa sabedoria. Nós precisamos, cada dia mais, buscar sabedoria para a nossa vida, naquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós precisamos de sabedoria para viver o nosso casamento. Às vezes, ou na maioria das vezes, nos falta sabedoria para ter um relacionamento entre marido e mulher, aonde a glória de Deus se manifesta. E é um ambiente propício para que a gente não coloque sabedoria, porque há uma liberdade, e essa liberdade às vezes excede os limites. Nós precisamos ter sabedoria no relacionamento com os nossos filhos, naquilo que nós estamos oferecendo hoje para os nossos filhos, na cultura que nós estamos gerando nos nossos filhos. E isso a gente tem observado cada dia mais. A luta que é para que você combata com aquilo que o mundo traz para os nossos filhos, com aquilo que nós sabemos que é necessário para eles. A necessidade de nós termos sabedoria no nosso trabalho, no nosso relacionamento. Se você é dono de uma empresa, se você é um funcionário, se você é um colaborador, precisa ter sabedoria. Lembre-se disso, todo problema é um problema de sabedoria. E isso tem falado muito forte comigo nesta semana, e o Senhor falou: todos os problemas que vocês estão enfrentando são problemas de sabedoria.
Porque quando eu olhei para a terra, eu vi um caos. Eu vi uma situação totalmente desconforme. Não havia conformidade na terra. E eu precisei de sabedoria para colocar ordem neste caos. Muitas vezes nós pensamos que métodos, que apenas conhecimento, apenas experiências do passado vão resolver as nossas situações do presente. E posso afirmar para vocês que a maioria das experiências que nós vivemos no passado, elas não são suficientes para mudar o nosso futuro com as ações nesse presente. O que eu quero dizer? Ah, mas eu já vivi isso, eu já vi isso. Ah, mas sempre foi assim. Sabe aquela síndrome da Gabriela? Aquela, eu vivi assim, eu nasci assim, eu vou, né? Aquela coisa. Não, isso eu tenho visto cada dia mais. A situação que vai mudar o teu futuro não está baseado somente nas experiências do teu passado. Aquilo que você viveu, aquilo, não. O que vai mudar o teu futuro são decisões de sabedoria no presente. E eu fiz essa introdução para que essa semente fique no coração de cada um, porque como nós falamos, muitos de nós aqui, cada um, nós temos as nossas batalhas, vamos chamar assim, nesse linguajar. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas limitações. Eu quero encorajar a cada um de vocês a buscar esta sabedoria do alto. O melhor caminho está dentro